Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. E para quem está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Roberta Borges, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é o que é mito e o que realmente é verdade quando o assunto é candidíase. Primeiro, né? Vamos lá. O que é a candidíase, né? Antes de eu explicar ali o conceito do que é a candidíase ali direitinho para vocês, a candidíase, a gente sabe, né? Você que está aqui me assistindo, você sofre com candidíase, muito provavelmente recorrente, né? Já há algum tempo, já tentou de tudo para acabar e nada está resolvendo, assim como já aconteceu comigo também muitos anos atrás. Então, gente, a candidíase, ela é uma das queixas mais comuns que levam as mulheres a se consultar com o ginecologista. Então, a gente começa a sentir lá aquele corrimento sem fim, né? Aquele corrimento branco, aquele monte de grumo com coceira, com ardência, com inchaço, com fissura, com dor na relação. Aquele inferno na terra que está acontecendo, esses sintomas locais, esses sintomas vaginais. Então, a gente vai fazer o quê? Vai no ginecologista. E realmente, esses sintomas locais vaginais são assim extremamente incômodos, eles causam muito sofrimento na vida das mulheres, principalmente quando essas crises começam a ficar recorrentes, né? Então, cada vez vai espaçando menos as crises, elas vão ficando mais intensas, você vai tomando remédio, você vai usando pomada, você vai tentando vários tratamentos e nada está resolvendo. Então você vai indo cada vez mais lá no ginecologista para tentar dar um jeito nisso, né? Porém, gente, a origem da candidíase não é vaginal. Apesar desses sintomas super incômodos que estão acontecendo na região íntima, ali na região vaginal, a verdadeira causa da candidíase está muito longe daí. A origem da candidíase é um supercrescimento de fungos que acontece aí no seu corpo, mas não começando ali no canal vaginal. Começa aí no seu intestino. Só que pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe, tem esse entendimento de que a origem da candidíase não é vaginal. A origem da candidíase está aí, no seu intestino, está no intestino de cada um de nós que está sofrendo com esse problema. E quando eu falo pouca gente sabe disso, eu estou incluindo também profissionais de saúde. São pouquíssimos os profissionais de saúde que têm esse entendimento hoje em dia, que têm esse entendimento de que a origem desse excesso de fungos que está provocando todos esses sintomas vaginais está no intestino. E como está no intestino, também consegue provocar vários outros sintomas aí no seu corpo, além dos sintomas vaginais. Os vaginais são só a pontinha do iceberg de tudo que está acontecendo aí no seu corpo, tá? Então, a origem, como é lá no intestino, e pouquíssima gente tem esse entendimento, né? Não trata da maneira correta, do jeito que tem que ser na verdadeira causa. E por isso surge esse mito que é o maior de todos, e é o que me faz ficar mais triste quando vocês falam isso, e é o que vocês mais falam, tá? Que é, candidíase não tem cura. Ah, vou ter que aprender a conviver com isso para sempre. Gente, né, praticamente todos os dias aqui eu respondi alguma pergunta nesse sentido que vocês foram colocando. Ah, porque minha médica falou que não tem jeito, eu vou ter que ficar com esse fungo para sempre, porque eu sou diabética. Ah, não tem jeito por causa da roupa que eu uso, não tem jeito porque eu sou muito estressada. Então, gente, como a grande maioria dos profissionais, né, não tem esse entendimento de que começa lá no intestino, portanto, tem que tratar corretamente o intestino de uma maneira específica para esse caso, acaba achando que não tem cura, porque fica ali tratando o sintoma local, tratando o sintoma vaginal, e vai amenizar aqueles sintomas por um tempo, mas daqui a pouco volta de novo, tá? Mas olha, se vocês saírem daqui hoje
com essa convicção, com essa certeza, entendendo que a candidíase tem cura sim, e que você consegue acabar com esse problema de verdade sim, eu já me dou por satisfeita, tá? Eu já me dou por satisfeita porque, com certeza, essa informação já resgata lá do fundinho do poço várias pessoas, várias de vocês, né, estão com essa crença, assim como eu já acreditei um dia também, de que não vai ter jeito mesmo, já tentei de tudo. Mas assim, tentou de tudo que você conhecia naquele momento. Não quer dizer que é tudo que existe e que é o que realmente vai funcionar. Tá certo, gente? Então, a candidíase tem cura, sim, quando você faz o tratamento correto, quando você trata a verdadeira causa do jeito certo, tá? A Luzivânia, né, falou que as pessoas falam que pega de outra pessoa, tipo parceiro. Então, gente, como a candidíase, ela é o crescimento, ela acontece porque os fungos da nossa própria microbiota cresceram demais. Não é um fungo que vem de fora que vai provocar isso aí, é a gente mesmo. Quando o nosso organismo está em equilíbrio, esses fungos que já fazem parte da gente estão ali junto da nossa microbiota, né, compondo ali a microbiota junto com as bactérias boas, com as bactérias que não são tão boas assim, né? Tem ali um pouquinho de fungo, sim, faz parte, mas é uma quantidade muito pequenininha, uma quantidade que, quando está tudo em equilíbrio, não faz mal a ninguém, não atrapalha em nada o funcionamento do nosso corpo, tá certo? Mas quando o nosso corpo vai sofrendo aí ao longo do tempo, né, se desequilibrando por causa da alimentação, por causa do uso de alguns medicamentos, por causa de alguns hábitos que a gente tem, o próprio ambiente também. Então, tem várias coisas acontecendo, contribuindo para o desequilíbrio, né, para acontecer uma desbiose, um desequilíbrio ali das bactérias do intestino. Então, vai ficando aquele ambiente mais favorável, né, facilitando o crescimento desses fungos que já estão aí, já estão presentes, já estão na gente, não vêm de fora. Então, não vem do seu parceiro. A candidíase não é uma doença sexualmente transmissível. A candidíase acontece porque é um desequilíbrio no seu corpo, que os fungos do seu próprio corpo conseguiram crescer demais. Pode acontecer de algum fungo que você entrar em contato, seja porque entrou em contato por causa do parceiro, entrou em contato porque você aspirou, porque você, né, inalou esse fungo, porque entrou em contato com sua pele, porque você engoliu, porque você comeu, né, que veio ali em algum alimento contaminando, e esses fungos conseguirem crescer no seu organismo, pode acontecer. Mas se você chegou a esse ponto de algum fungo que veio de fora conseguir crescer no seu corpo, os fungos que já fazem parte aí do seu organismo, que já estão aí dentro de você, já cresceram muito, muito mesmo. O desequilíbrio está tão grande a ponto de algum fungo externo crescer, é porque os seus internos já estão muito, muito, muito crescidos, já estão assim, né, um super crescimento enorme. Com certeza você já vai estar cheio de sintomas, mas às vezes não liga que são da candidíase, que são desse excesso de fungos, tá certo? Em geral, os homens vão apresentar muito menos, tá? Uma quantidade muito pequena de homens vai apresentar sintomas na região íntima. Então, às vezes, pode ser uma irritação local, uma descamação também, pode ser alguma ardência, pode ser também umas bolinhas assim, sabe? Umas que as pessoas costumam falar que é bolinha de calor. Só que aí tá calor, tem as bolinhas, tá no frio, continua, né? Bolinha de calor continua no frio. Então, umas bolinhas que às vezes podem incomodar ou coçar, tá? Pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, os homens não vão apresentar nenhum sintoma, assim, mais perceptível na região íntima. Mas vai mostrar vários outros sintomas, tá? Vai ter vários sintomas digestivos, azia, gastrite, refluxo, excesso de gases, a barriga muito estufada, dores de cabeça, às vezes alergias, às vezes pode apresentar também coceiras em outras partes do corpo, coceiras na pele, manchas, micoses em outros lugares, assim, na pele também, né? Micose de pele, pano branco, gente, aquela que
frieira, né? Que dá aqueles cortezinhos assim, principalmente nos pés, né? Embaixo dos dedos. Então, frieira, o pé de atleta, às vezes as pessoas conhecem com esse outro nome. Então, tem muita coisa acontecendo aí que, em geral, os homens têm mais esses outros sintomas. Não que as mulheres não tenham, a gente também tem esses outros sintomas, mas a gente tem os sintomas benditos dos sintomas vaginais muito mais intensos, né, do que nos homens. Então a gente corre para tentar cuidar disso, porque a gente já acostumou, a maioria das pessoas já acostumou a viver sentindo desconfortos. Ah, tudo bem ter dor de cabeça todo dia, toma um remedinho ali, pronto. É porque é caso do trabalho, né? Viver em cidade grande, é muito trânsito, tal, a cabeça doer, faz parte. Não faz. Não faz. Qualquer dor, qualquer desconforto, qualquer coisa que você está sentindo de diferente, fora do que deveria ser do seu funcionamento normal, é o seu corpo te dando um sinal de que tem coisa errada e que você precisa dar uma conferida, que você precisa cuidar. Tá certo? Entrega para o seu corpo o que ele precisa para essa regeneração acontecer, para esse reequilíbrio acontecer, ele vai se regenerar, ele vai funcionar bem. E, ao mesmo tempo, quando você está fazendo o tratamento correto, né, o tratamento tem 3 fases diferentes, então, no primeiro momento, você faz um tratamento de choque para regenerar seu corpo, para acabar com, reduzir essa quantidade de fungos, tá? Acabar com esse excesso de fungos, recuperar a sua imunidade, recuperar o seu intestino, melhorar as suas funções aí de eliminação de toxinas, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Seu corpo consegue sim, tá? Consegue com certeza quando você está fazendo o tratamento correto. Às vezes, pode levar um pouquinho mais de tempo do que uma pessoa que estava com esse desequilíbrio há menos tempo, há 2, 3 anos. Mas consegue sim, tá? Em partes, tá? Não vai impedir por completo a gestação, mas dificulta, tá? A candidíase vai dificultar uma gestação, mas não impede por completo, não. Então, você pode sim conseguir engravidar, porém, aumenta bastante o risco de abortos espontâneos no comecinho da gestação. E também lá no final da gestação, beleza, olha, não tive, tá? Esse risco aumentou, mas consegui levar minha gestação, o bebê cresceu forte, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aí lá no finalzinho, aumenta também as chances de um parto prematuro, tá certo? Aquela clássica, né? Ai, Roberta, mas eu já tenho uma alimentação saudável e mesmo assim eu não melhorei. Você fica falando que precisa de alimento, você precisa, né? Fica falando que é com a alimentação que eu vou acabar com a candidíase. Sim, tá? Sim, o tratamento que realmente vai conseguir acabar de vez com a candidíase, a base dele é a alimentação. Mas não é qualquer alimentação, tá? É uma alimentação específica, uma terapia nutricional específica para essa situação, com 3 fases diferentes, com cuidados diferentes em cada uma delas, suplementações. Então, tem que ser assim, tem que ser uma coisa específica, tá certo? Por isso que você já mudou sua alimentação e não melhorou. Aí você já nem acredita que é alimentação, né? Não, com certeza não é alimentação, não. No meu caso é diferente, porque minha alimentação já mudei e continua e vai continuar, porque não é simplesmente mudar a alimentação, tá? Quem falou, gente, que para fazer o tratamento correto é só começar a seguir uma alimentação saudável aí que você viu. Você precisa reverter o estrago que já aconteceu aí no seu corpo com um tratamento de choque no início, numa primeira etapa. Depois, sim, depois que você já tiver resolvido tudo que precisa, recuperado, regenerado, tudo que precisa aí no seu organismo, acabado com esse excesso de fungos, aí para você fazer a manutenção de tudo isso que você conquistou, aí sim, né, uma alimentação saudável, mais parecida com o que vocês conhecem como alimentação saudável, sim, é possível de manter, é possível para fazer a sua manutenção. Mas
você simplesmente começar uma alimentação saudável, assim, que não seja específica para acabar com a candidíase, que não seja específica para tratar a candidíase, é chover no molhado, é pintar uma parede que está com infiltração. Você precisa, para acabar com o problema de verdade, você precisa quebrar a parede e reconstruir essa parede. Quebrar a parede cuidar ali do vazamento do cano e reconstruir a parede. Mas quando você só muda a alimentação, você não está quebrando a parede e reconstruindo, você não está reconstruindo o seu organismo. Você está simplesmente passando uma tinta ali na mancha que ficou da infiltração, mas daqui a pouco volta de novo, tá? E aí, né, quando eu falo isso para vocês, aí já começa a perguntação também, né? Já vem aquele monte de dúvida na cabeça de vocês. Ah, tá, mas então, né, vou precisar de um monte de alimento caro, aqueles negócios diferentes, difícil de encontrar, aquelas receitas complicadas com um monte de ingrediente exótico, ou então o oposto, né? Ou então aquelas que já pensam assim, nossa, eu vou ter que parar de comer um monte de coisa, vou ter que parar de comer tudo, só vai me sobrar alface e água, vou ter que viver de alface e água para acabar com a candidíase. Não, gente, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Os alimentos são extremamente simples, são alimentos naturais que você encontra super fácil aí no mercadinho perto da sua casa, aí na feira, às vezes aí no seu quintal, tem um monte de coisa, na horta do seu quintal, no sítio do seu pai. Então, gente, o mais importante é você estar consumindo as coisas certas. É claro, algumas coisas vão precisar ficar de fora em determinados momentos, principalmente ali na primeira fase, sim, porque a gente está tirando os agressores. Mas você não basta tirar o que está agredindo, você tem que acrescentar, você tem que incluir o que vai entregar o que o seu corpo precisa. Então, não é viver de alface e água. Gente, você vai se desnutrir fazendo isso. Como que o seu corpo se recupera, se regenera, se você não entrega matéria-prima para ele se construir, se reconstruir? Precisa, né? Precisa disso. Então, aqui, ó, pesquisei sobre farinha de araruta, diz que é bom para bactérias do bem. Então, a farinha de araruta, ela vai ter boas fibras, tá? Ela vai ser uma boa fonte de fibras e essas fibras vão funcionar como pré-bióticos, né? O que são pré-bióticos? São substâncias que as bactérias do bem utilizam para se alimentar. Então, com certeza vai estar contribuindo para essas bactérias do bem crescerem mais, se fortalecerem, já que você está entregando bons alimentos para elas. Mas não basta entregar bons alimentos para as bactérias boas. Você precisa cuidar como um todo aí do seu organismo, né? Você precisa entregar esses alimentos bons para as bactérias boas, mas você precisa entregar os nutrientes adequados para o seu sistema imune se fortalecer. Você precisa parar de agredir o seu organismo com alguns alimentos que não estão contribuindo em nada para esse funcionamento, que estão atrapalhando. Não adianta você colocar, por exemplo, acrescentar aí na sua alimentação uma farinha de araruta, né, ou qualquer outra fonte de boas fibras aí, para dar um alimento para a bactéria boa. E na sequência, você come ali, sei lá, deixa eu ver, um biscoito recheado. Vou chutar aqui, come um biscoito recheado, cheio de aditivos químicos que vão matar as bactérias boas. Aí você joga comida e joga veneno por cima, não adianta de nada, tá? Boa notícia é que mesmo gestante, mesmo estando grávida, independente do tempo de gestação que você tem, é super possível você fazer o tratamento, sim, porque é natural. É claro, um ou outro chá, um ou outro suplemento que às vezes eu indico, né, que não vai dar para a gestante utilizar. Mas a alimentação, né, algumas vitaminas que podem te ajudar, né, alguns outros tipos de suplementos, nossa, você consegue ter um resultado muito bom, consegue ter um resultado incrível, né? Não só para eliminar a candidíase, mas para sentir assim, uma melhora
geral no seu organismo, tá? Logo no início do tratamento, na primeira fase, eu não recomendo o uso de nenhum tipo de alimento fermentado, tá certo? Não recomendo. Esses fermentados, eles têm bactérias ali que mesmo sendo bactérias do bem, bactérias boas, o seu corpo está num momento de desequilíbrio tão grande, seu sistema imune está tão sensibilizado e desequilibrado, que quando essas bactérias externas assim entram em contato, né, pela sua alimentação ali no seu intestino, o seu organismo vai entender que isso é uma ameaça, tá? E pode aumentar aí a inflamação, o processo inflamatório, às vezes sintomas semelhantes à alergia, tá? Então, no primeiro momento, eu não indico o uso desses alimentos fermentados. Depois, né, em próximas fases, aí tudo bem, tá? Isso aí, né? Essa questão de estresse, de ansiedade, tudo isso funciona como um gatilho, sim, que pode piorar a candidíase, que pode sim contribuir para a piora da candidíase, porque contribui para o desequilíbrio do seu corpo. Quando a gente entra, nosso corpo entra nesse estado, né, de um estresse maior, numa ansiedade maior, né, qualquer tipo de, a gente fala estresse, né, qualquer tipo de desordem, assim, de desequilíbrio, que põe uma pressão maior aí no funcionamento do seu corpo, o corpo entende que a gente fala que é um tipo de estresse, né? É um estresse físico, um estresse mental, um estresse emocional. Então, isso leva a um maior desequilíbrio no organismo, isso leva a uma diminuição aí, né, do seu sistema imune. Seu sistema imune, ele vai se desregulando cada vez mais. Ele vai desbalanceando de uma resposta anti-inflamatória para uma resposta inflamatória, então é equilibrado. Em geral, estímulos inflamatórios acontecem porque o nosso corpo ele está aí tentando combater o que aparece de estranho para reequilibrar. Isso faz parte. Mas os estímulos anti-inflamatórios têm que ser superiores. Então, dê um estímulo inflamatório para fazer alguma reação que precisa contra um agente estranho, contra alguma coisa que aconteceu, beleza, tem esse estímulo inflamatório, mas vem depois o anti-inflamatório para controlar isso aqui, para isso não crescer demais. Mas nesse momento que você está sofrendo com candidíase, você está com muito mais estímulo inflamatório, pró-inflamatório do que anti-inflamatório. Então, tá tudo mais sensibilizado aí no seu organismo. E ainda, né, já tá aí desse jeito, desequilibrado, aí tem uma situação de estresse maior, esse desequilíbrio vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque o corpo precisa de alguma forma, ele liga um estado de alerta que ele precisa cuidar disso, ele precisa cuidar ali daquele estresse. Então, ele vai até esquecer essa parte aí de que tem que cuidar ali, de olhar para o sistema imune para reequilibrar isso aqui, né? Então, continua lá aquele monte de estímulo inflamatório, né, todo desregulado, e o organismo sem conseguir ter energia suficiente, nutrientes suficientes para olhar para esse sistema imune. Então, sua imunidade baixa mesmo, sua imunidade cai mesmo, e isso vai contribuir bastante para piorar a candidíase. Não dá para considerar o café como um gatilho para a candidíase se manifestar. Quando você utiliza o café de uma forma moderada, quando você não está botando um monte de açúcar no seu café, então você tomar ali o seu cafezinho preto, né, adoçado com um adoçantezinho de stevia, ou ele puro mesmo, né, amarguinho ali, daquele jeito maravilhoso, quando a gente toma um café arábica bem, de uma qualidade bem boa, assim, tem um sabor muito bom, que é até um pecado colocar açúcar, né, gente? Por favor. Então, você tomando ali umas 2 xícaras de café ao dia, né? Se for daquela xícara pequenininha, até 3 aí ao dia, normalmente não tem uma implicação grande, não. A questão é que, às vezes, se você toma muito café, você vai estar dando um estímulo muito grande para o seu organismo em lugares errados.
tá? Você vai estar deixando o seu organismo num estado de estresse um pouco maior também. E sem contar que o café ele pode levar o seu organismo a uma hipoglicemia, dependendo do momento em que você consome. Então, quando você está consumindo ali, junto com uma refeição, ali no seu café da manhã ou em algum lanche, tudo bem, não vai ter uma implicação grande assim, não. Mas quando você tá ali, já tem um tempão que não come nada, tem ali as 3 horas, 2, 3 horas, né? Que você já não tá comendo nada, já tá começando a ficar com fome, e você vai lá e só toma o café, isso acaba estimulando o seu organismo de uma forma que você pode ter uma hipoglicemia e começa a ter sintomas de hipoglicemia que podem se confundir com sintomas da candidíase, até porque a candidíase já está deixando o seu organismo, esse excesso de fungo já está deixando o seu organismo em um estado mais facilitado de hipoglicemia. Tá? Então, tem muitos sintomas que a gente sente quando está com candidíase que estão relacionados a essa hipoglicemia. Hipoglicemia nem sempre vai fazer você sentir cansaço, fraqueza, sensação de desmaio, pode fazer sentir dor de cabeça, pode fazer sentir ansiedade, pode fazer sentir aceleração no coração, né? Várias coisas acontecendo, tá? É. Uma coisa que é muito importante, quando a gente está falando dessa questão do que é mito, o que é verdade em relação à candidíase, isso tem que ficar muito, muito bem entendido aí para vocês, tá? Que é o seguinte, as medidas locais não acabam com a candidíase. Então, usar pomada, ou óvulo, ou passar óleo de coco na pepeca, né? Banho de assento, tudo que você fizer local, tudo que você fizer cuidando ali simplesmente da região íntima, da região vaginal, para você cuidar desses sintomas vaginais da candidíase, não vai acabar de verdade com a candidíase. Você só vai amenizar sintomas. Você vai até conseguir amenizar esses sintomas locais que estão te incomodando demais. Mas a raiz do problema continua lá intacta no seu intestino. Então é aí no seu intestino que está a chave para a cura. Vamos lá, o própolis, gente, ele é um imunomodulador. O que isso quer dizer? Que o própolis vai estimular a sua imunidade da maneira correta, vai estimular sem ficar muito exagerado a ponto de provocar uma alergia, por exemplo, e também não vai deixar fraquinha ali a ponto de não dar conta do recado, tá? Então ele vai estimular a sua imunidade da maneira correta ali para chegar no ponto, ajudar a chegar no ponto certo, tá? Então, o própolis, como você vai usar? Você vai usar 20 a 25 gotas, né, por dia, tá bom? Pode usar ali de manhã, antes do seu café da manhã, 20 a 25 gotas e um pouquinho de água. Pronto, tudo certo. Mas por quanto tempo você vai usar? Aí é que tá uma questão que você precisa observar quando o assunto é candidíase. Se você está aí com candidíase, está aí com seu organismo todo desequilibrado, sua imunidade está mais sensível. Então você tem que tomar um cuidado especial com o própolis. Por quê? Porque ele tem várias proteínas que têm um potencial alergênico um pouco maior. O que isso quer dizer? Algumas proteínas dessas, elas têm uma chance maior, né, um risco maior de sensibilizar a sua imunidade a ponto de levar a uma resposta alérgica, por exemplo. Não necessariamente você vai usar e vai ter uma reação alérgica imediata, mas isso pode acontecer aos pouquinhos, essa sensibilização, e é como se fosse enchendo, né, um potinho, fosse enchendo, 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 enchendo de pouco em pouco, e em algum momento isso transborda e pode te dar alguma reação um pouco mais forte, tá? Tá? Porque se você for no ginecologista, tenho certeza que você já foi em algum momento e não vai resolver, porque a origem da candidíase não está na região íntima,
não está no aparelho reprodutor. Não é lá a origem. Tá certo? E o gastro, ele está muito mais habituado a tratar outros tipos de questões intestinais. Ele está habituado a outros tipos de alterações no intestino. Então, é extremamente raro encontrar um gastro que realmente vai entender que a questão da candidíase está relacionada ao intestino, tá certo? Que a candidíase tem cura sim, que você não é obrigada a aprender a conviver com a candidíase porque você é estressada, porque você é ansiosa, ou porque na sua cidade é muito quente. Então, esqueça isso. Candidíase tem cura quando você trata a verdadeira causa que está aí no seu intestino. Tem jeito sim de tratar isso. Tem um jeito certo de tratar. Pelo menos, se vocês saírem aqui dessa live de hoje, se vocês saírem aqui, né, no final desse nosso vídeo aqui de hoje, entendendo, pelo menos, tá? Eu sei que a gente falou de várias coisas aqui, mas se ficou guardadinho aí na sua cabeça, se ficou guardadinho na sua memória, se ficou bem impregnado aí, grudadinho, guardado aí no seu coração, que a candidíase tem cura sim, que você não é obrigada a aprender a conviver com a candidíase porque você é estressada, porque você é ansiosa, ou porque na sua cidade é muito quente. Então, esqueça isso. Candidíase tem cura quando você trata a verdadeira causa que está aí no seu intestino. Tem jeito sim de tratar isso. Tem um jeito certo de tratar. E você vai entender isso na nossa jornada Vida Sem Candidíase, tá? Então, se você sair daqui com o coração mais tranquilo, mais aliviado, entendendo, tendo essa certeza de que candidíase tem cura sim, e que não joga a toalha, porque não precisa, que você não tem que conviver com candidíase para sempre não. Se você sair daqui com essa consciência, eu já me dou por satisfeito, eu entendo que minha missão está indo bem. Tá certo?